Hoje a professora não veio, né? Se fosse nem eu ir, porque se eu for, eu tenho que levar ela, senão ela acha ruim. Eu tenho que virar parte dela. Minha gente, boa noite a todos. Vamos ter um tempo então de reflexão. No final aí, se alguém tiver algum testemunho, quiser compartilhar alguma coisa, fica à vontade. Eu até coloquei no grupo lá, no grupo não, acho que no Instagram, o tema que eu queria que a gente refletisse essa noite. E parte de uma pergunta pequena, mais profunda. E eu queria já gerar essa coceirinha aí na mente de cada um. Que é qual o caminho para Deus? Você já tentou responder essa pergunta? Qual o caminho para quê? Qual o caminho para Deus? Para chegar em Deus? Para chegar em Deus. E por que eu estou perguntando isso? Eu queria que você já fosse assim, processando essa pergunta aí no seu intelecto, para a gente tentar buscar de Deus a luz disso. Essa semana eu ouvi uma frase assim que eu considero pavorosa. Na verdade era um anúncio. Eu gosto de, às vezes no trânsito lá, quando eu estou indo de casa para o escritório, voltando, eu sempre sintonizo alguma rádio, alguma coisa que está falando de Deus ou de alguma coisa assim, só para à toa mesmo, para verificar. E eu, coincidiu do cara tá anunciando um negócio e ele usou um termo assim. Eu não quero falar exatamente o que ele disse, porque senão vai ficar parecendo que eu estou criticando a denominação, e não é, porque isso é usado em várias outras correntes. Mas em síntese, o que ele disse é que o ritual que ele estava convidando o pessoal para participar, o evento, que na verdade era um evento baseado num compromisso religioso, num comportamento, num dos sacramentos, ele teve a capacidade de dizer que aquilo era o único caminho para Jesus. Aquilo me doeu na hora no ouvido. Ele falou assim, convidando as pessoas, falando: olha, tal dia nós vamos ter isso e você tem que vir, porque esse é o único caminho para chegar até Jesus. A gente não tem outro caminho que não esse. Eu fiquei a semana inteira remoendo isso. Isso doeu no meu ouvido e eu fui estudar mais um pouco, fui meditar e procurando essa resposta. Qual o caminho para Deus? Será que é isso mesmo? É um rito? É um protocolo? É um compromisso, um comportamento? Enfim. O que vai me levar a Deus? Será que eu preciso viver isso? E eu procurei muita coisa, mas uma das coisas que eu encontrei foi a conversão de Paulo, que na verdade era Saulo. Uma história de um encontro com Deus. Saulo se encontrou com Deus no caminho para Damasco. É interessante isso. Está lá em Atos 9, eu vou ler só para a gente tentar mergulhar um pouquinho nessa história, nesse episódio, e a gente meditar sobre isso. Lá em Atos 9 diz assim: enquanto isso, Saulo, na época ele chamava Saulo, ainda respirava ameaças de morte. Contra quem? Contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então olha a rota, olha o caminho, olha a aspiração, a intenção de Paulo, olha o que ele estava fazendo. E o que acontece? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se
entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego. Por 3 dias esteve cego e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre o Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo com escamas caiu dos olhos do Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e diz a história que a partir daqui, Saulo, que começou a ser chamado de Paulo, foi batizado de Paulo e começou a anunciar que Jesus era o Filho de Deus mesmo, não era só um profeta, não era só uma história, e que Jesus havia ressuscitado e que ele era a salvação. Paulo começou a anunciar o Evangelho. Então, o que fica patente nessa história? Primeiro, o que levou Saulo a se encontrar com Deus, a ter esse encontro transcendente, transformador, esse encontro milagroso, impactante, não foi um ritual, não foi um protocolo religioso. Então não é isso. A gente precisa entender que não é isso que necessariamente coloca a gente numa rota de encontro com Deus, porque para muita gente é. Ou seja, para muita gente ir até Deus carece, necessita, se faz necessário um compromisso religioso, o cumprimento de um voto, o cumprimento de um protocolo, a passagem por algum ritual. Mas isso não aconteceu com Paulo. Paulo se encontrou com Deus na estrada, no meio do caminho. Ele estava indo matar e prender cristãos, e ele se encontra com Cristo. Então, esse nosso modus operandi, esse nosso cacuete de que o caminho para Deus são os protocolos, os ritos, os episódios esotéricos, religiosos, isso é coisa da nossa cabeça, do nosso coração. Isso é fantasia nossa, que muitas vezes é apresentada como o único caminho, justamente em função da necessidade que as instituições têm muitas vezes de sustentar aquele processo. Mas não é necessariamente o único caminho. Então aqui já cai por terra essa tese. Então muita gente só se sente perto de Deus, buscando a Deus, se encontrando com Deus, se estiver num ambiente desse, num lugar específico, com uma conotação específica. Gente, o cara estava no meio da estrada com a galera dele, estava nem pensando. Outra coisa, Deus não está num lugar, porque Deus não foi falar com Paulo lá no templo. Isso já ficou patente desde a época de Jesus, que pregava onde? Onde é que Jesus ensinava? Onde que João Batista clamava?
Onde que João Batista chamava as pessoas para o arrependimento? Dentro dos templos? Não, ele era a voz que clamava no deserto. E Jesus pregava dentro da igreja? Pregava dentro do templo? Na rua, nos montes, à beira dos rios. Então, isso é para quê? Quer dizer que lá na igreja, no templo, no culto, Deus não está lá? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que Ele não está só lá. Como muita gente acha e quer provar que está só lá. A gente quer colocar, a gente quer limitar a geografia de Deus. Como se Ele precisasse de um lugar para falar conosco. Como se a gente precisasse de um lugar. Deus está em alguns lugares e não está em outros. Isso é mentira. Deus é o quê? Onipresente. Deus está em todos. Então não venham com essa que Deus não está na esquina da rua Ciclana com a rua Beltrana, mas está só porque o povo está reunido. Não, Deus está em todos os lugares. E pode se manifestar em qualquer lugar. Agora, o que faz diferença? É que a gente ou se rende ou não se rende. Ou a gente escuta essa voz e vê essa luz, ou não. A diferença nesse episódio com Paulo é que quando ele viu a luz, ele não pôde resistir. E quando ele ouviu a voz, ele não duvidou. Ele se rendeu. O problema é que às vezes a gente vê a luz, mas a gente rejeita. Até por pré-conceito, porque essa luz não veio de onde eu esperava que viesse, porque essa voz não veio como eu achava que tinha que vir. Essa luz e essa voz não veio das minhas fontes preferenciais, costumeiras, rotineiras, de estimação. Não veio da forma que eu estou acostumado e que me ensinaram que seria. Teve um episódio, aí é o segundo episódio. Jesus tinha ressuscitado. E esse texto está lá em Lucas, no capítulo 24. Olha que coisa interessante. No caminho de Emaús, naquele mesmo dia, a cena era a seguinte: após o terceiro dia, algumas pessoas, algumas mulheres visitaram o túmulo de Jesus, foram lá para lavar o corpo e chegaram lá, se depararam com o quê? Com o túmulo vazio. E esparramaram essa história. Qual que era a promessa? A promessa do profeta que esse povo conhecia e que Jesus havia dito e ensinado é que ao terceiro dia ele o quê? Ressuscitaria. E chegar lá e a tumba estava vazia. Automaticamente, pela fé, qual era o raciocínio? Gente, se esse túmulo está vazio, se isso aqui está vazio, o corpo não está aqui, está só os panos, é por quê? Porque ele ressuscitou. Não. No coração de muita gente, sabe qual foi a compreensão? Ixi, roubaram o corpo. Roubaram o corpo. Pouca gente teve fé. Aí sabe o que aconteceu? Olha aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, pasmem, pira, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com rostos estarrecidos, entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, e bravo, o cara grilou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré?
responderam eles. Ele era um profeta, um profeta. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros ficaram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer que tudo o que os profetas falaram, em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes ao que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se a um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Assustador, assustador. O próprio Jesus, de corpo presente, presença, lógico que aquilo era um milagre, mas Jesus presente na vida desses caras que conheceram a história, que presenciaram tudo, que sabiam da promessa, mas não o reconheceram, não perceberam, não sentiram, não conseguiram ligar o nome à pessoa, não conseguiram fazer essa interface da história, da promessa, do princípio com aquilo que eles estavam vivendo. Sabe por quê? Porque eles estavam tomados pelo estarrecimento da tragédia, eles estavam tomados pela perplexidade do episódio negativo, cheios de desesperança, cheios de decepção, e o coração decepcionado, o coração desesperançado, é um coração sem fé. E a gente só consegue perceber Jesus, a gente só consegue ver Jesus, a gente só consegue se encontrar com Jesus pela fé. Esses dois caras estavam tomados, dizendo: olha, você não sabe o que aconteceu, rapaz, a nossa última esperança, a última esperança de Israel, todo mundo achando que ele era o Salvador, e ele morreu, e já faz 3 dias, e nada aconteceu. Estavam cegos, sabe pelo quê? Pela emoção, pelo sentimento de abandono, pelo sentimento de fracasso, pela a negatividade do seu próprio coração. Não conseguiram perceber que Jesus estava com eles no caminho, andando com eles, conversando com eles, ensinando a eles, se revelando a eles. Mas o coração estava amargurado demais, o coração estava carregado demais, o coração estava pesado demais, o coração estava decepcionado demais, o coração estava desesperançado demais, porque eles viram toda a tragédia acontecer, eles viram aquilo tudo acontecer, e eles achavam que para a vida deles não tinha mais jeito. Salvador morreu, nossa última esperança. Consegue relacionar isso com a nossa vida hoje?
Quantas vezes a revelação está aqui do meu lado, Jesus está caminhando comigo, o Espírito dele está me ensinando, ele está falando comigo, mas o meu coração está tão carregado, está tão amargurado, está tão decepcionado, frustrado, às vezes comigo mesmo. Há uma profunda consciência de falibilidade, de falha da minha parte, que às vezes gera um sentimento de fracasso profundo. Há uma decepção com a vida ou com as pessoas, há uma decepção com os meus projetos que falharam, e aí há uma desesperança, e isso pesa o meu coração, e Jesus pode estar aqui, vivo, falando comigo, que eu não escuto. Eu só escuto essa voz emocional, eu só escuto esse inside demoníaco, eu só escuto esse feedback do demônio dizendo que eu não sou, que eu não posso, e que ele não existe, que ele está longe, e eu só escuto acusação, eu só escuto ameaça. Eu não escuto voz de amor, eu não escuto voz de alento, eu não escuto voz de consolo, porque eu só escuto o meu medo, eu só escuto a minha decepção, eu só escuto a minha amargura. E por isso que quando ele partiu o pão e alimentou, quando ele fez esse sinal do compartilhamento, quando ele sentou à mesa e que olhou no olho e que todo mundo pôde olhar uns para os outros, naquele momento a revelação veio. No momento da mesa, os olhos se abriram. E é isso que nós precisamos às vezes. Nós precisamos sentar à mesa, olhar uns para os outros, parar, esquecer o peso do nosso coração, olhar um para o outro com esperança, partir o pão junto, partir a nossa vida, oferecer, ofertar para que finalmente os nossos olhos se abram. Eu escrevi uma frasezinha aqui, que eu acho que sim, porque no final das contas eu não achei uma resposta para essa pergunta. Qual o caminho para Deus? Vocês vão poder falar sobre isso, se vocês têm alguma ideia. Mas para mim não existe um caminho para Deus. Na verdade, Ele é o caminho. E eu escrevi uma frase que para mim é o seguinte: o caminho para Deus é uma estrada interna, cujas rotas são estabelecidas pelas relações externas e cuja luz que a visibiliza é a consciência adquirida pelo conhecimento do amor. O caminho para Deus não está nos endereços, não está nos compromissos, não está nos eventos. O caminho para Deus é aqui. Mas eu só consigo encontrar esse caminho interno a partir das minhas relações externas. É na mesa, é no partir do pão que vai sendo segredado a mim todos os mistérios de Deus e da fé, que vai sendo estabelecido. O caminho para Deus é a transformação da consciência. Não é um episódio extrasensorial, extraterrestre, um episódio mágico que vai me levar até Deus. O que aconteceu com Paulo, essa luz, na verdade, foi a luz do entendimento, é uma simbologia. Mas o episódio foi real, ainda que tenha sido. O que importa é o que ele significou. A vida de Paulo foi transformada. Naquele momento, ele deixava de ser o perseguidor, maligno, malvado, perverso, e passava a ser agora o serviçal. Passava agora a ser o servo de Deus, que se preocupava com os outros e que anunciava o evangelho. O entendimento dele foi transformado. Isso é um caminho interno. Você não vai achar Deus aqui no plataforma. Você não vai achar Deus lá no culto da igreja fulana, ou na missa ciclana, ou na reunião do centro beltrano. Não, você vai achar Deus aqui. O caminho é aqui dentro. Mas para percorrer esse caminho, nós precisamos nos relacionar. Nos relacionar uns com os outros, entregar a nossa vida, nos render, escutar essa voz
Porque às vezes é o meu irmão da direita ou da esquerda que é a voz de Deus na minha vida. Mas se eu não der ouvido, eu não vou entender. Eu não vou aprender. Se eu não aprender a dar crédito a essa voz, como Paulo deu naquele caminho de Emaús, porque Paulo fez exatamente o que a voz mandou. Quando a voz falou, vai, lá vai ter um sujeito chamado Ananias, e ele vai te ensinar algumas coisas, ele vai orar com você. O que Paulo fez? Se levantou e foi. E fez, conforme essa voz, conforme essa revelação. Isso é dar crédito. Isso só é possível pela fé. Ninguém vai encontrar Deus numa vida monástica, isolada, fechado dentro de um quarto. Então, isso aqui que a gente vive todo domingo é importante? É. Muito. Você não tem noção. Porque essa troca coopera, concorre para essa mudança de entendimento. Sem isso aqui, mas isso aqui não é o fim. Isso aqui é o meio. Alguém que não veio aqui hoje, não é porque não veio aqui hoje que não é possível essa pessoa escutar essa voz. Não é porque alguns dos nossos amigos que vêm aqui, que frequentam, não estão aqui, isso não quer dizer que eles estão longe dessa revelação. Não. Mas o fato da gente estar aqui conversando, meditando, orando junto, isso auxilia, faz parte. É assim que a gente encontra Deus, sim. Desde que esse momento seja, ganhe espaço, ganhe credibilidade dentro do meu coração, desde que eu não brigue com esse tempo, desde que eu não rejeite aquilo que Deus está fazendo através de nós aqui. Ninguém vai encontrar Deus numa vida isolada. Agora, a comprovação de tudo isso, o teste, a aplicação desse conhecimento é no dia a dia, é na relação. E às vezes não é nem aqui, é lá, enfrentando lá os opositores, é lá tendo que lidar com a necessidade alheia de quem eu nem conheço às vezes. É no caminho. O caminho para Deus é caminhar, se relacionando, com o coração aberto e os ouvidos e os olhos abertos para aquilo que Ele quer falar. O caminho para Deus é a transformação de uma consciência. O caminho para Deus não é uma mágica, não é uma magia, não é um ritual. O caminho para Deus é um processo de transformação do entendimento. Amém? Era isso. Mas na realidade, Jesus não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não deixou dúvida. Não existe outro caminho dele. Mas eu acho que é uma dúvida muito grande. Quando você tem a consciência de quem é Deus e Jesus, porque não tem como chegar ao Pai sem reconhecer o Filho. E essa é a confusão. Nós estamos com um problema e nós pedimos ao Pai. E o Pai está olhando para você e fala, gente, ele não entendeu que eu mandei o Filho. Portanto, é o Filho, e qualquer um que se manifesta está em nome do Filho. Está em nome de Jesus. Então nós estamos com um problema e nós estamos pedindo ao Pai. E o Pai está olhando para você porque você não reconhece o Filho. E eu acho que isso é a religiosidade que gerou isso em nós. Quando você tem a consciência de quem é o Pai e quem é o Filho, e são um só, com a consciência de quem realmente é o Filho, amém, se chegar ao Pai e falar com o Pai. Mas o problema é que nós falamos do Pai todo o tempo sem reconhecer o Filho, inconscientemente. Evidentemente, se eu fazer essa pergunta aqui agora, ele fala, mas é tudo um só. Mas na sua dor não sai se não for pelo Filho. As minhas orações durante 3 anos foi, Pai, me ensina a amar, vocês acompanhou aqui, para mim ter um câncer. Glória a Deus. Eu estou dando exemplo, não quer dizer que foi a oração que gerou isso. Não é isso. O que eu quero mostrar para você é que me ensine a amar, mas foi preciso eu ter esse câncer para ver o amor dele nas pessoas para comigo. E não tem como falar em Deus sem pessoas. Não tem como falar em Jesus sem pessoas. É impossível. É impossível. Sabe? E hoje aí nós estamos com N de problemas, depressões, às vezes, porque nós não temos contato. E aí, Jesus é a caminhada. É aqui, ó. Comunhão, diálogo,
conversa, ó, não tem como você ter deprê. Deprê é retroceder. Caminhar é olhar para frente. Nova criatura, nova caminhada. Então, olha, se eu estou em contato, eu converso, eu vou aliviando as dores do passado. Então, gente, Cristo é o cara. E eu não dou conta de falar o nome do Pai, porque eu ainda estou no fio de cabelo do Filho. Então, tudo para mim é Jesus. E eu fico triste de quando a pessoa chega e fala, se Deus quiser. Ele não entendeu. O Pai quer todo tempo. O que você precisa ter consciência é que, para que você passe aquela etapa, Jesus me dá força, me ensina a caminhar, que eu estou perdido, eu estou boiando, ó, eu estou abaixando para que Ele faça. Então eu acho que essa é uma das grandes dificuldades nossas nos dias de hoje, até mesmo para poder ter o caminho em Cristo. Eu acho que, cara, se não for Jesus, você não dá conta, e é Jesus. Quando você tem a consciência de quem Jesus é e foi na tua vida, velho, aí você olha e fala, Pai, o Senhor é maravilhoso, ó, você subiu a escada. O problema é que eu tô com N dores, carregando uma cruz, fila da puta, e tô lá no Pai, Pai, me socorre. E o Pai tá te olhando e fala, gente, ele não entendeu, meu filho, já veio e levou suas dores. Então acho que nós estamos vivendo esse processo. Eu vivi isso uma vida toda, hoje, glória a Deus, eu sou liberto, porque eu sei o caminho do Filho. E estou engateando com o Filho, até chegar no Pai. Um dia eu chego para o Pai, às vezes direto, na hora que voltar, mas no momento meu negócio é com o Filho, porque não tem como fazer nada sem o Filho. Essa é a minha consciência, e é consciência, cara, senão você não dá conta de caminhar nessa vida louca que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E a dificuldade constante em N histórias é relacionada a relacionamentos, vida a dois, amorosa, tá um tempo. Isso, não força não. E aí, gente, só Ele que gera alívio nesse peito. Assim, quando eu deixo na mão dele é foda, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, então aí nem sofre, né? Mas é só Ele que gera alívio, as dores, em todos os sentidos. É Jesus. Amém. Essa relação com Deus, até entendo dessa forma, para chegar a Deus. Mas também existem alguns pontos a ser analisados, porque Jesus disse, em tudo quanto pedires em meu nome o Pai fará. Significa que após rasgar o véu, eu vou direto ao Pai também, em nome, ou seja, com procuração do Filho. O Filho me deu procuração, e eu posso, agora que eu levanto cedo, Pai, olha o Gilbertinho, olha o Vitor, olha o Nelson, aí eu começo a numerar a gente. Aí no final, eu falo para mim, para o meu coração, não é para Deus, não, porque Deus está sabendo. Eu falo para mim, tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Essa é a minha oração, mas confiando e pego nisso que Jesus falou. Em tudo quanto quiseres, se pedires em meu nome, meu Pai fará. Você viu que o nome dele também Está na frente de tudo. Está na frente. Então, assim, isso já é a consciência, né, Gilbertinho? É porque o Pai e o Filho são um só. Isso. Mas o Filho que é a manifestação física de tudo que o Pai é. E a referência é o Filho. Mas o Filho é o caminho para o Pai, com certeza. E dentre tudo aquilo que ele fez, foi garantir o acesso. Então, claro que não há mais intermediário, claro que nós temos acesso, que existe um Pai que está conosco, mas é claro que a maior e grande referência, e o meu maior alvo, enquanto vida e fazendo essa interface de aplicar o que o Pai quer na minha vida, eu preciso olhar para onde? Para o Filho, porque o Filho é a manifestação clara. Agora, o Filho me garante também o acesso ao Pai, diretamente, né? Então, quando fala do Filho, é a referência. Quando fala do Pai, é o meu Criador, é o meu Redentor. Então, o Pai é o Deus, e o Filho é a minha referência, e também o meu Deus, porque são um só, né? Mas a referência física, aquilo de mais visível, como eu falei aqui,
Se o caminho para Deus é um caminho interno, cujas rotas são as relações externas e cujas coordenadas são estabelecidas pela consciência do amor, o que mais pode trazer a consciência do amor é a convicção, a certeza do que o Filho é e foi. Jesus é a maior expressão, é a expressão cabal, final, é o resumo de tudo que o amor é. Então, se eu quero entender o amor, viver o amor, e o amor é a coordenada, o caminho para Deus, eu preciso olhar para onde? Para Jesus. Porque para qualquer outro lado que eu olhar, eu vou olhar para um amor que falha, que erra, eu vou olhar para um amor que não é completo, que é mutante, que é distorcido, que é pervertido. Mas se eu olhar para Jesus, eu vou olhar para o DNA, eu vou olhar para a pureza e para a holisticidade do que o amor é. Então ele é a referência, a única. Sem dúvida, que aquele que se dirige direto ao Pai, sem entender quem é o Filho, é aquele que se dirige ao sol, ao trovão. Exato. Ele entendeu Deus. Né? Ele tem um Deus. E que Deus não se manifesta para nós pelo Filho. Então, tentar fazer esse ataque sem entender que o caminho é Jesus, eu acho que é o pensamento dos não cristãos. E foi isso que ele quis dizer quando ele disse isso que a mamãe falou. Eu sou o caminho, né? Por que eu sou o caminho? Porque eu sou a referência. Eu vim para mostrar o que tem valor. Eu vim para revelar a vocês os valores que vocês desconhecem e ignoram. Então é viver como eu vivi, é tentar ser o que eu sou, é que vai levar o coração de vocês para o lugar que Deus quer, para o lugar do Pai, né? E na história é interessante porque o próprio povo de Deus já confundiu esse caminho. Teve uma época que eles quiseram construir uma torre. O povo de Deus queria construir uma torre para chegar até Deus. A Torre de Babel, quem já viu falar nisso? Tá lá, tá escrito. O povo de Israel no deserto, com medo de ser consumido pelo deserto e pelo exército do rei do Egito, do faraó, o povo achou que o caminho para Deus era construir uma estátua e adorar essa estátua, ofertar essa estátua, orar essa estátua. Então, tá vendo? Para muita gente o caminho para Deus é oferta, é uma campanha de oração, é um sacrifício, é autoflagelação. No Oriente, nas culturas orientais, existem correntes religiosas pavorosas, onde os caras se mutilam, achando que isso vai os levar até Deus. Então, há espaço para muita maluquice, no desespero, no afã de se chegar até Deus. E nós precisamos entender que nós conhecemos o caminho é muito mais natural do que aquilo que a gente imagina. Mas às vezes a voz está do nosso lado, ele está como no caminho de Emaús. Então nós precisamos sair desse caminho de Emaús para encontrar com Jesus. Nós precisamos sair do caminho de Emaús e sentar na mesa, olhar no olho, compartilhar, com o coração aberto, partir o pão e o vinho e dizer: esse é o Filho de Deus. Eis aí o Filho de Deus, ele ressuscitou. É impressionante, eu fico assim, abismado. Como que esse povo olhou aquele túmulo aberto, esses dois caras foram lá, as mulheres chegaram e falaram: o túmulo está aberto. Como que eles não lembraram da história? O profeta tinha falado que ele tinha que sofrer, ele tinha que ser crucificado, mas que ele ia ressuscitar. Como que ao invés de ver salvação naquele túmulo vazio, eles viram desespero? Tá vendo como é que a gente é? Às vezes aquilo que era pra gente ver salvação, a gente só consegue tirar desespero daquela situação. A gente só vê
o fracasso, a desesperança em algo que veio para salvar, para revelar, para finalmente exterminar aquilo que precisava ser exterminado, tirar de mim aquilo que precisava ser tirado e construir em mim aquilo que é eterno. Não, eles olharam, viram o túmulo vazio e roubaram o corpo. Eles não imaginaram que ele tinha ressuscitado. Era para sair vibrando. Um anjo falou com as mulheres. Um anjo falou com essas mulheres. Falou, ele não está aí. Ele está vivo. E mesmo assim, achou gente para duvidar. E mesmo assim a gente acha gente. E a gente mesmo acha lugar de duvidar. E a gente andou com ele, conviveu com ele o tempo todo, né? Então, tá vendo como que é forte? Tá vendo como que a gente tem que tomar cuidado? Tá vendo como que a gente tem que exercitar o nosso coração, abrir o nosso entendimento, deixar essa luz de Cristo entrar e essa consciência de que Ele vive, reina e é o nosso Deus, o nosso Salvador, e que toda e qualquer situação na minha vida não vem para matar, vem para salvar. O que está acontecendo comigo não é para me matar, é para me salvar. Tudo que está acontecendo comigo, de bom e de ruim, não veio para me matar, veio para me salvar. Não há lugar de desespero nem desesperança. Sabe por quê? Porque ele está vivo. Esse túmulo vazio não é um sinal de que roubaram o corpo, é um sinal de que ele ressuscitou. É um sinal de que a promessa se cumpriu. Amém? Amém. Alguém quer compartilhar algum testemunho aí, completar mais alguma coisa, perguntar? Eu vi na internet essa semana, eu acredito que muitos viram, acho, não lembro do lugar, mas tinha um pastor falando que quando ele ensinava sobre pecado, alguns mudavam de igreja. Quer dizer, ele julga que é por causa do mundo que a pessoa está mudando, não é por causa do medo que ele está incitando. Quer dizer, é um jeito também de querer levar a Deus através do medo, né? Sem que tenha realmente um encontro, mas se eu não pecar, eu vou. Né? E ele fala que ele que determina o que é pecado, o que não é, né? É o problema de criar essa lista e de tentar falar de Deus por esse prisma é esse. Primeiro, que a gente comete um erro de valores de cara, porque a gente tem que entender o seguinte: pecado é um conceito íntimo e não prático. Pecado é uma questão de motivo e não de prática. Então não é nem sempre o que eu faço, mas é por que eu faço. E aí eu tenho que então entender com essa consciência, a partir do pressuposto de que algumas coisas que são pecado para mim, não são para o Nelson. E vice-versa. Só que esses caras, eles criam uma lista pessoal e coletivizam isso. Tornam isso regra geral. Primeiro ponto. Então, como eu me arrependo de ter feito isso? Porque eu já fiz demais. Eu já fiz isso. Num afã assim, de ajustar a vida da galera, de fazer todo mundo viver, entre aspas, a vontade de Deus, você começa a apontar dedo. E ao invés de trazer consciência de arrependimento, a gente começa a gerar culpa. É por isso que o cara espirra e vai embora. Arrependimento não tem nada a ver com culpa. Isso tudo em nome de Deus, né? Você dava conta de em cima da palavra e crucificar o cara. Dedo em riste. Isso nunca foi a voz do Espírito Santo. Isso é a voz do acusador. Isso nunca gerou arrependimento e não gera. Isso gera culpa. Agora um cara culpado e medroso, ele ajusta o comportamento também. Ele muda de vida. Um cara covarde, cheio, com vontade de escapulir do inferno, meu irmão. Você chega pro cara e fala: ó, jovem,
Se encher o rabo de pinga aí, vai pro inferno, meu querido. O capeta tá te querendo, mas vamos agarrar aqui que você vai pro céu com nós. O cara larga a cachaça. Ele é com medo. Olha, de medo. Mas ele tá sendo movido de quê? Ele tá com o coração cheio de quê? Essa decisão que ele tomou é fruto de liberdade, porque para ser arrependimento tem que ser liberdade. Então ele tem que entender que aquilo que ele fazia não precisa fazer mais, e ele não é escravo daquilo mais. Agora, se ele não faz de medo, ele ainda é culpado, ele não foi perdoado. Agora, o dia que ele entender, ele pode ser um cachaceiro inveterado, ou um drogado, ou um bandido, um ladrão, mas ele entender que ele não é culpado, mas ele é responsável pelo mal que ele faz e pratica, ele larga esse mal por amor e liberdade, não por medo de ir para o inferno. Entendeu a diferença? Então eu não tenho que chegar para ninguém, apontar o dedo e falar quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Não, a palavra de Deus não é essa. O Evangelho diz o seguinte: está consumado, o preço foi pago, está todo mundo o quê? Livre. Agora, se você quiser continuar fazendo mal, se você quiser continuar vivendo como escravo, sinto muito, você é livre, esse sangue é para você também. Quer largar essa vida desgraçada aí? Vamos viver na luz. Agora, quer viver nas trevas, meu parceiro? Ah, isso quer dizer que eu vou para o inferno se eu continuar aqui fazendo o que eu quero? Não sei quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Eu sei que o preço foi pago. Jesus derramou sangue na cruz pela sua vida. Você está livre. Você vive essa escravidão aí se você quiser. Você continua sendo essa bosta de sujeito que você é aí se você quiser. Agora, apontar o dedo no cara e falar assim: ou você muda, ou você larga de ser ruim para sua família, ou você larga de roubar, larga de mentir, senão você vai para o inferno, aí eu estou mentindo. Aí eu estou gerando culpa e medo, e não arrependimento. É por isso que os caras vazam. Tem gente que não aguenta a culpa. Porque se a pessoa tiver vergonha na cara, daqui a pouco ela se sente tão culpada. Aí sabe o que acontece? Ela começa a ver aquele tanto de santo lá na igreja. Nossa, todo mundo santo. É o pastor, é o presbítero. Aí quem toca é levita. Olha que loucura, porque os levitas não era quem tocava, mas quem toca é levita. Eles distorceram até isso. Ah, os levitas do Senhor, para criar uma casta também. Toca e canta na igreja é levita. Ué, é da tribo de Levi? Porque era a tribo de Levi que servia no templo, não era só tocador não. Mas tá lá os levitas tudo santo, eu sou essa bosta, esse pecador, e o pastor sobe lá e fala que eu sou pecador demais, e esse povo não peca, eu não sirvo para ficar aqui no meio deles não. Amanhã dentro do olho, né? Dentro do olho? Você olhou em muito olho já? Assim? Ixi, rapaz, você não tem noção não. Ah, o meu foi na época de ceia. Tinha uns caboclos que chegava assim, me entregava assim. Eu falei pra ele: será que isso é pra mim mesmo? Rapaz, é foda, velho. Caralho. Na época tinha uma tal de cachaçaria aqui. Lembro. E eu descobri a galera que ia lá. Não, eu tava no meio. Só assim de leve. O nome do trem, irmãos, é cachaçaria. Não, mas graças a Deus que a gente aprende, mal arrepende, porque infelizmente muita gente escutava e graças a Deus tinha uns mais revoltados que não dava muito ouvido não, continuava indo. Glória a Deus aí. Graças a Deus. Glória a Deus. Porque tá liberto. Mas Você ajudou muitos... a quebrar a cachaçaria, velho? Fechou lá. Não, mas eu não convenci esse tantinho. Mas eu já, como é que fala? Eu já compensei isso. Eu tô ajudando bastante o pessoal aí ultimamente. Eu levo a galera agora. Nós fizemos até uns eventos aí já. Tá abrindo até mais, esperando você ir, então. Tá. Mas esses dias não, eu até contei essa história aqui, lá no Carlão. O Carlão chegou, nós sentados lá, tava eu e ele. O Carlão, ele conhece ali. Aí o Carlão sentou e falou: rapaz, puta merda, é que pode uma criancinha ter chance? Eu falei pra ele, uai, não fez nada.
Uai, então eu fiz. Aí eu perguntei para ele, falei, então eu fiz. Aí ele ficou, né? Ele falou, mas santíssima não. Quer dizer, você tem aquilo porque você não é santo. Teve alguma história? Ixi, eu sei onde ele foi, porque essa Não. Rodou, né? Rodou. Eu falei, pois é, querido, Deus só liberta. Sabe por que eu tô com câncer hoje? Porque se eu tivesse 40 anos, tivesse deixado fazer os exames normais do homem, que é o que muitos homens não fizeram até os dias de hoje, eu não estaria aqui. Então é tudo, você só deixou para o futuro e aí vem a consequência. Tem nada a ver com inimigo, satanás, nada. Eu tenho Castigo. Aí, é isso, os caras pensam que é castigo. E não é castigo. Isso acontece com os Zé Antônios e não importa. Então assim, a facilidade de direcionar, e tem uns que falam até que é de Deus. A Deus. Teve um irmão muito daqueles de pezinho de fogo, falou assim, mas você foi sumir da igreja. Aí eu falei assim, aí tem a consequência. Eu falei assim, pois é, mas eu queria só que você me mostrasse onde Jesus pregou entre quatro paredes, que eu vou lá, só nesse local. Ele não achou, porque não tem. Jesus era no mundão, no dia a dia, no seu trabalho. Aqui, ó, onde nós estamos aqui, no dia a dia. No diálogo com a pessoa, suportar os doentes, porque hoje, o que aproxima em nós, que estamos tentando andar à beira do caminho, é doente. Nós estamos doentes, mas tem pessoas com muito mais doença, com muito mais fome do que nós já temos. Só que nós olhamos, nós fechamos mediante a necessidade de ter que ter, que é o que o mundo nos obriga. E de tal forma que nós fechamos a vista. E aí nós continuamos também. Mas sabendo daquele amor que está sendo gerado através disso aqui em nós. E aí amanhã é que nós começamos. Eu quando vou assim, eu vou saindo da beira do caminho, que o mundo cobra. Necessidade tem que ter, que ser melhor. E aí você, às vezes eu preciso de atropelar. E aí quando eu vejo que eu estou saindo na beira, eu falo, socorro, Senhor. Nossa, me socorre, Jesus, que o bicho está pegando. Eles conhecem meu coração, porque eu sei que eu estou desviando. Eu estou saindo fora da visão, eu já estou por conta para mandar o cara ir a puta que pariu, por causa de coisa eu estou. E essa não é a nossa função. Nossa função é suportar ele, xingar eu e eu olhar para ele e falar, então tá. Então tá. Certinho. Infelizmente, mas essa é a finalidade de nós andar à beira do caminho. Porque nós não precisamos, né, de retorno, nós não precisamos de reconhecimento. Claro. Eu já sofri demais com essa doença. Foi me afligindo. Aí eu até que eu entendi. Amém. Porque Deus permite que eu tenha essa doença, porque a glória dele resplandeça sobre mim. Amém. Ah, isso é consciência, isso é lindo. Porque Isso é lindo. todas as portas que eu bato procurando Amém. um tratamento, ela está aberta. Amém. Abre com maior facilidade. Então é a glória de Deus na minha vida. Nossa relação com Deus não pode ser essa troca. Sabe? O Nelson gosta de usar o termo que é a gambira. Gambira. Esse trem é tão forte. Esse dia aconteceu um episódio lá. Não sei se depois isso na internet vai chegar, mas enfim. Eu vou contar, porque é engraçado. Eu tô em casa, numa bela quarta-feira. Não, minto. Não, é quarta-feira. Uma quarta-feira. Vai chegar, você deu tá? Eu tô em casa tranquilo, rapaz, de boa. Não era quarta, não, era quinta. Que a quinta era o dia do treinar. Aí eu tô lá descansando, eu gosto de montar meu negocinho lá, né, dona Elise? E tô vendo um jogo Tá. e tomando um na porta de casa. Só tá uma fumacinha? E tô lá de boa, relaxando. De repente o mundo cai lá na garagem, na frente. E lá da porta da minha casa, lá eu vejo meu carro, lá, são 4 garagens lá. E meu carro deu uma balançada. Eu falei, uai. E o mundo caiu, aquele barulhão. Cheguei lá, o camarada tinha entrado com o carro lá e ele, não sei o que ele arrumou não. Que ele foi no portão, não satisfeito, ele foi no meu carro, não satisfeito, ele foi na parede da casa, quebrou a parede, arrebentou o carro dele. E aí eu cheguei lá, falei, pensei, né, vou encontrar um camarada alcoolizado descendo desse carro aí, ruim, né, porque fazer isso aqui. Pra minha surpresa, o cara me desce engravatado, com a Bíblia aqui embaixo do braço. E eu olhei e falei, uai, companheiro, o que aconteceu aí, jovem?
Falou, rapaz, deu um branco aqui, eu não sei não. Aí ele começou a praguejar. Sabe o que ele falou? Falou aí. Certo, ele sentiu o meu hálito assim, eu tava tomando uma cervejinha, né? Aí não sei se foi isso que motivou ele, mas sabe o que ele falou pra mim, né? Se tivesse no boteco, isso aí não tinha acontecido. Aí eu fiquei calado, porque ele tava bem alterado, nervoso. No outro dia eu fui lá pra nós resolver o conserto do carro. Falei, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não tem nada a ver com aquilo que você falou. Se tivesse no boteco poderia não ter acontecido, mas o que aconteceu foi que você descontrolou, porque você é ruim de volante mesmo, velho. Porque você é na vai, ó. Foi subir o trem, não deu conta, foi isso que aconteceu. Não tem nada a ver com Deus te punindo, Não é isso não. O preço, os caras que falam que é preço. Olha, pra você ver, o cara, se tivesse no boteco, isso não tinha acontecido. Às vezes não, às vezes ele vinha meio chapado, entrava nesse trem lá, miou mesmo, mas não é isso. Aí o cara tá lá, mas tá vendo, ele tá na igreja, ele acha que porque ele estava na igreja, ele tinha que ir embora pra casa e Deus não podia ter dado esse prejuízo pra ele, não. Eu falei, sabe onde é que Deus está no negócio? Deus está no negócio aqui agora, porque você ia ter que pagar no mínimo uns 400 conto para pintar meu carro. Sabe o que eu vou fazer para você? Você vai pagar um polimento dele, vai ficar em 150. Isso é Deus. Aí você dá graças a Deus agora, beleza? Porque não foi Deus que deu prejuízo, não. Deus está te dando agora a graça aqui, porque eu podia te cobrar aqui. Meu carro estava guardado na garagem, quietinho. Eu tava quietinho no meu canto, você foi lá e bateu no meu carro. Você vai pagar 150 conto, que eu sei que ele tá apertado. Eu sei que a vida dele é difícil lá. E eles começou uma loja lá também há pouco tempo. Ele vive sozinho lá, a família vai de vez em quando. Ele vive na peleja, na pendura. Eu falei, não vou esgoelar o cara. Aí ele pagou 150. Falei, isso aí é Deus. Agora você dá graças a Deus. Não foi ele que te deu o prejuízo. Aí ele teve que arrumar a parede. Falei pra ele também, sabe onde que foi Deus também? Porque o menino era pra estar dormindo dentro do quarto onde você entrou. O menino dorme no colchão, com a cabeça escorada na parede que ele entrou, quebrando. Rebentou a parede. Se o menino estivesse lá, a sorte é que o menino tava vendo jogo. Tava acordado. Não é costume, o menino dorme cedo. Mas naquele dia tinha um jogo, o menino tava. E aí é Deus também. Agora o fato de você ter... Na quarta. Era na quinta, era jogo de Libertadores. Amém? Vamos orar então, né? Vamos ter um tempo de oração, diante disso que a gente conversou, colocar aí o nosso coração à disposição mesmo dessa revelação, dessa consciência. Pai, nós somos complexos, nossos pensamentos, nossas emoções trabalham, militam muitas vezes contra nós. E é uma luta desigual. Não é fácil lutar contra emoções tão fortes na nossa vida. Mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda a não ser escravos, reféns de um entendimento de morte, de um entendimento de desesperança, de um entendimento covarde, mas nos ajuda a ter a mente de Cristo, a mente da esperança, a mente da fé, a mente do amor, da consciência de que tudo tem um propósito, entender o propósito de tudo, não faltar e nem passar em nenhuma medida, que não sejamos omissos, mas que não sejamos atrevidos, que tenhamos autoridade sem ser autoritários, que nós possamos tomar o controle daquilo que temos que controlar e soltar as rédeas daquilo que não é do nosso domínio. Como na oração de São Francisco de Assis, Pai, me ajuda a mudar as coisas que eu posso mudar e me ajuda a suportar as que eu não posso e me faz entender a diferença entre elas. Me faz entender a diferença daquilo que pode ser transformado, daquilo que não pode, e me dá força para agir, interferir naquilo que eu preciso interferir, mas não me deixa, ó Pai, querer dominar aquilo que não é do meu domínio. Nós nos entregamos o nosso coração,
Queremos pedir pela família da Paloma agora, que está lá, o Elias que perdeu a mãezinha, a avó nós sabemos que já está com o Senhor, mas traz consolo agora para aquela família, que eles sintam-se abraçados e privilegiados do tempo que tiveram de conviver com a avó, e que em nome de Jesus todos sejam alvos do teu amor e do teu consolo nessa hora. Acompanha a gente na nossa semana, nos ensina, nos ajuda a vencer as nossas barreiras, os nossos limites. Se move, ó Deus, aquilo que precisa ser resolvido na nossa vida e que às vezes nos falta entendimento para resolver. Ajuda a gente a enxergar, a fazer o que precisamos fazer. Em nome de Jesus, dê muita força ao coração de todo mundo, alegria, paz, ânimo, cura, enfim, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, turma. Estamos encerrados, nossa caixinha está aí, se alguém quiser sentir no coração aí de ofertar, nossa caixa de mantimentos está ali atrás também, quem quiser, quem trouxe, se não trouxe, traz semana que vem, beleza?